Bom dia, irmãos! A graça e a paz de Cristo seja com todos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É com essa confiança em Deus que estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Pela graça de Deus, neste domingo, 4 de outubro, retomamos a escola dominical presencial no templo da Igreja Presbiteriana de Camaquã, com a direção do evangelista Raul. Louvado seja Deus! Mas a nossa programação no YouTube continua normalmente, para os irmãos que não podem participar da EBD presencial. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco durante essa programação. Vamos fazer a leitura dos Salmos 92, versos de 1 a 5. Acompanhe com atenção o que nos diz os Salmos 92, de 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. A Deus seja todo o nosso louvor e adoração. Portanto, vamos celebrar juntos, nesta manhã de domingo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos com a nossa irmã Nara, uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Olá, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Seu Deus e Pai que está no céu, grande, excelso e maravilhoso Deus, Paizinho, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, meu Deus, por todo o teu amor por nós. Eu te agradeço, meu Pai, por todo o teu cuidado. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço pela tua proteção, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pelo teu sustento. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, Jesus, o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos sustentado, meu Deus. Muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, pela nossa escola bíblica dominical. Obrigado, meu Deus, porque nós temos aprendido muito de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem nos fortalecido, que tem nos sustentado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama, meu Deus. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, ó Pai. Ó Deus de amor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, meu Pai, porque nós somos falhos, porque nós pecamos contra Ti. Por isso que nós te pedimos, ó Pai. Senhor, limpa o nosso coração. Senhor, faz-nos chegarmos mais a Ti cada dia, Jesus. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque podemos, ó Pai, Te louvar. Muito obrigado, Senhor, porque tem sido muito maravilhoso o Teu trabalho, Jesus, através das redes sociais. Muito obrigado, meu Pai, pela escola bíblica. Muito obrigado por todos os trabalhos, ó Pai, que temos assistido. Senhor, tem nos abençoado bastante, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Eu Te louvo, Jesus,
pelo teu cuidado e pelo teu amor, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos cantar o hino 14, em louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Você não veio ao mundo por um acidente. Ainda que seus pais não tenham planejado o seu nascimento, Deus planejou. Deus tem um plano em sua vida. Nós não cremos em acaso, nem em sorte, nem em azar. Não cremos em determinismo cego. Deus é soberano. Deus é sábio. Deus é bom. Ele tem um plano perfeito na sua vida e na sua história. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta não é a linguagem da conjectura hipotética, esta é a linguagem da certeza experimental. Nós não cogitamos, nem sentimos, nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que na sua vida venham lutas, provas, tribulações, Deus é poderoso para reverter tudo isso para o seu bem. As rédeas da sua vida estão nas mãos de Deus. Ele dirige você em triunfo. É Ele quem controla os acontecimentos. Como que um tapeceiro fazendo uma tapeçaria, coloca ali situações, cores, matizes diferentes, circunstâncias diferentes, mas tudo isso vai concorrer para o seu bem. Nas palavras de William Cowper, um poeta inglês, ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus para você é sorridente. Não fique desesperado.
Não se renda ao pessimismo, ao desânimo, à tristeza crônica. Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele ama você, Ele tem um plano em sua vida. Deus tem um grande projeto em salvar você por meio do seu Filho e dar a você a vida eterna. Amém. Deus é soberano e tem o controle sobre tudo e sobre todos. Vamos fazer a leitura na primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 9. 1 João 1, 5 a 9. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De acordo com a palavra de Deus, somos todos pecadores e precisamos confessar os nossos pecados e clamar pelo perdão de Deus. Por isso, vamos fazer uma oração de confissão com a nossa irmã Paulinha. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Deus, para te pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas, ó Pai. Porque, ó Deus, nós somos pecadores, ó Pai, nós pecamos a cada dia, a todos os dias nós pecamos, ó Pai, em pensamentos, em atitudes, mas queremos te pedir perdão, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, com a tua infinita bondade e misericórdia, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 74, Sinceridade, do Inário Novo Cântico. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh,
agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. A vida não é indolor. Muitas vezes nós atravessamos os desertos mais causticantes, descemos aos vales mais profundos da dor. É uma enfermidade grave, é uma situação financeira dramática, é um divórcio traumático, é um luto amargo. Talvez você está passando por esse momento tão difícil, aflito, cansado, sobrecarregado, talvez até lidando com a depressão, quem sabe até mesmo flertando com a própria morte. Eu quero dizer para você que há esperança para a sua vida. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Corra para os braços de Jesus. Ele tem compaixão de você. Ele enxuga suas lágrimas. Ele terapeutiza a sua dor. Ele perdoa os seus pecados. Ele restaura a sua alma. Ele enche o seu peito de doçura e o seu coração de alegria. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Consolador. Nele você encontra pleno abrigo. Nele há viva esperança. Não se capitule à dor. Não jogue a toalha. Não se desespere. Há esperança para você. Há um caminho de luz para os seus pés. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aquele que o segue não andará em trevas, mas caminha rumo à cidade santa, a cidade onde o próprio Jesus é a lâmpada. Você pode agora mesmo encontrar abrigo para a sua alma, descanso para o seu coração, salvação eterna para a sua vida. Amém. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Nesses momentos difíceis que estamos passando, devemos ajudar uns aos outros. Vamos ler os Salmos 133. Salmos 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Alguns de nossos irmãos estão vivendo isolados e solitários e, portanto, carecem das nossas orações. E assim, vamos fazer nessa hora
uma oração com nosso irmão Diácono Júlio Dias, intercedendo em favor dos irmãos que se encontram solitários por causa dessa pandemia. Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai. Ó Deus, meu irmão me pediu oração, Pai. Estou intercedendo por cada pessoa, Pai, que está nesse momento. O Senhor sabe qual as pessoas que falam, Deus, os idosos, Deus, as pessoas que estão nessa pandemia, Deus, sem saber o que fazer. Que Deus possa estar orientando a cada um, Deus. Que Deus possa dar inteligência, Pai. Que Deus possa dar sabedoria, Deus, a cada pessoa neste momento. O Senhor sabe, Pai, cada um que está passando por doente, ó Deus, no leito de hospital. Pessoas que estão dentro de casa sem sair, Deus, com medo. Mas que o Senhor possa dar coragem a cada um. E que eles possam vencer essa luta. E que eles possam cada dia mais aprender, ó Pai, a te louvar, a buscar mais, ó Pai, a inteligência para estar sempre contigo. Que Deus possa abençoar a minha igreja, Deus possa abençoar a minha família, Senhor. Abençoa meus amigos, Deus, abençoa o meu emprego. Deus abençoa o emprego de cada um, Deus abençoa cada um neste momento. Nós te pedimos que nós suplicamos que eu sou o Senhor, poderá ter piedade e misericórdia de nós. Eu agradeço, Pai, por já alguém me pedir, Pai, para orar. Que Deus possa assim aplicar na minha vida, Deus, me dê sabedoria também, para que eu possa aprender mais sobre a Tua Palavra. Que Deus me ensine mais, ó Pai, as palavras que eu tenho que falar, meu Deus, de oração. Porque a oração é coisa séria, Senhor. E por isso, Deus, me perdoa, Deus, perdoa meus pecados. Perdoa os pecados de todos nós. Somos falhos, pecadores, ó Deus. Não sabemos pedir, ó Pai. Mas o Senhor olha para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Muito obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de estar aqui hoje, Pai, nesse momento. A cada dia, Pai, estar em pé, trabalhando, Deus, lutando pela minha vida e pela vida dos outros também. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Do mundo me abandonei, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Glória a Deus! Jesus é o nosso melhor amigo. Vamos orar em favor da liderança da nossa igreja com a irmã Alessandra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, neste momento, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, na tua presença, ó Pai, para te agradecer, meu Pai, por mais uma noite de sono que o Senhor me concedeu, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por todas as coisas que tu tem providenciado, meu Pai, na minha vida. Obrigado, meu Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor é o Deus, meu Pai, que tem misericórdia, meu Pai, pela tua graça, tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. E nesse momento, meu Pai, de maneira especial, eu venho te pedir, Senhor, pela vida dos pastores e presbíteros da nossa igreja, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, esteja cuidando da vida de cada um, meu Pai, de acordo ao teu querer e a tua vontade, meu Pai. Cuida, Senhor, da saúde de cada pastor, meu Pai, da nossa igreja. Cuida da vida financeira, meu Pai. Cuida, meu Pai, da vida espiritual. Cuida, meu Pai, da vida deles nesse período de pandemia, meu Pai, nas decisões, Senhor, que eles vierem tomar, meu Pai, para que continue, Senhor, fazendo a tua obra, mesmo em período de pandemia, meu Pai. Eu coloco diante do teu altar também, meu Pai, a vida dos presbíteros, Senhor. Que o Senhor também esteja abençoando a vida deles, meu Pai, em todos os campos, meu Pai, na parte financeira, na parte da saúde, meu Pai. E que o Senhor também, meu Pai, esteja direcionando os seus filhos, meu Pai, para fazer, meu Pai, a tua obra, de acordo à tua vontade e teu querer, meu Pai. É no teu nome que eu te peço e já te agradeço. Amém. Chegou o momento de ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. É a palavra que nos instrui e nos fortalece para vivermos de maneira agradável diante do Senhor. Fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar com os irmãos para nós aprendermos mais acerca da palavra do nosso Deus. E hoje nós meditaremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 16 ao verso de número 30. Lucas, capítulo 4, de 16 a 30. Peço a você que acompanhe a leitura, que faça anotações, porque é importante para que quando você retornar ao texto, você possa entender novamente o sentido real do texto que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe deram testemunho, lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-ei este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar, irmãos. Ó soberano Senhor, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós glorificamos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua compaixão, e Te suplicamos que neste momento nos dê mais um pouco do entendimento da Tua palavra, para que possamos crescer em graça, Senhor, em fé, e para que possamos honrar ainda mais o Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento foi construída mediante uma perspectiva: a vinda do Messias. O Messias seria o profeta semelhante a Moisés. Ele seria da linhagem do grande rei Davi. Os salmos estão repletos de cânticos sobre ele. Ele seria o homem perfeito, o comandante perfeito, chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Alguém que teria muitos inimigos, mas que seria vitorioso. Os judeus passaram muitos e muitos anos com essa perspectiva. Em meio a desertos, em meio a provações, em meio a derrotas, em meio a cativeiros, o povo de Deus tinha sempre em mente a perspectiva do Messias. E após séculos de espera, aquela pessoa tão esperada chega para o seu povo. E o anúncio da sua chegada não foi feito por meio de um arauto, que eram proclamadores das chegadas dos reis naquela época, ou mediante uma comemoração especial na cidade, mas foi feita por meio de uma autorrevelação. Jesus revela que ele era o Messias prometido, conforme acabamos de ler. E nessa autorrevelação de Jesus Cristo, 3 coisas ficam claras para nós nesta manhã. Qual era a sua verdadeira missão? Qual era o alvo principal da sua missão? E quais eram os inimigos que se levantariam contra a sua missão? E para nós compreendermos, meus irmãos, mais a fundo acerca desses ensinamentos, é necessário nós compreendermos o contexto que este texto está inserido. Lucas escreveu este evangelho em meados dos anos 60 depois de Cristo. Ele escreve ao excelentíssimo Teófilo. Muito se discute acerca da identidade real deste homem, se Teófilo era um nome ou se era um título, mas por este nome estar precedido aí por um excelentíssimo, isso nos traz a ideia que ele era um nobre romano. Esse era um título dos nobres romanos na época. E Lucas deixa claro que faz essa pesquisa e escreve a Teófilo para que este homem tivesse a plena certeza das verdades em que fora instruído. Provavelmente Teófilo foi convertido ao cristianismo e ele aí pode ter mandado ou pedido ou até mesmo financiado Lucas para que ele fizesse essa pesquisa sobre a vida de Jesus, o ministério e a igreja pós a ascensão de Jesus Cristo, que é o livro de Atos, escrito também por Lucas. Contudo, assim como todos os outros evangelhos, o evangelho de Lucas tem um propósito principal.
Se o propósito principal de Mateus é mostrar que Jesus é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento, realmente o Messias, e se Marcos tem o propósito de demonstrar que Jesus Cristo é o servo perfeito, Lucas vai revelar que Jesus é o homem perfeito. E que esse homem perfeito é a perfeita expressão do Deus Todo-Poderoso que estendeu a salvação a todos os povos. E para cumprir esse propósito, ele começa a sua exposição relatando nos capítulos 1 e 2 tudo o que integra o início da história de Jesus. Ele mostra o anúncio do nascimento de João Batista, personagem muito importante para o início do ministério de Jesus, porque João fora prometido no Antigo Testamento como a voz que clamava no deserto e que prepararia a chegada do Messias, não é verdade? E logo depois nós temos o anúncio do nascimento do próprio Jesus e algumas situações que aconteceram na sua infância, que foram colocadas aqui para confirmar ainda mais a identidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 3 ao capítulo 4, no verso 13, Lucas demonstra todo o preparo para o ministério de Jesus. Aí já demonstra também João Batista já pregando ali nas regiões, né, do Rio Jordão, preparando o caminho para o Messias e dando testemunho acerca do Messias. João fala quem é o Messias, ele dá o testemunho sobre o Messias, e isso é muito importante. E após o batismo do Senhor Jesus Cristo, que nós vimos aí que no capítulo 3, do verso 21 ao verso 22, que o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus passa então a estar preparado para cumprir o seu ministério. Logo depois nós temos aí a genealogia de Jesus. E essa genealogia vai culminar justamente em Adão. Mas por que em Adão? A palavra Adão em hebraico significa homem, significa humanidade. E se o propósito de Lucas é demonstrar que Jesus é o homem perfeito, então o segundo Adão, o segundo homem perfeito, ele também saiu da descendência do primeiro Adão e veio para cumprir o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Ele, o homem perfeito, o segundo Adão, esse sim, cumpriria perfeitamente aquilo que lhe fora legado. Logo depois, aí no capítulo 4, nós vemos que Jesus foi tentado por Satanás. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado por Satanás, e nessa provação, meus irmãos, que Jesus passou, ele comprova mais ainda quem ele é. Porque se o primeiro Adão não conseguiu vencer a Satanás, as tentações de Satanás, o segundo Adão, capacitado, cheio do Espírito Santo, venceu o maligno. Logo após esse relato acerca de Jesus, nós vamos ver aqui que ele dá início ao seu ministério na Galileia. Ele, cheio do Espírito Santo, partiu para a Galileia para dar início ali ao seu ministério, onde ele vai revelar a sua verdadeira identidade àquele povo. E se no Antigo Testamento muitos davam testemunho do Senhor Jesus Cristo, do Messias, se nós vimos aqui no livro de Lucas outros dando testemunho acerca do Messias, como é o caso de João Batista, agora Jesus vai dar testemunho de si mesmo, vai revelar quem realmente ele é. E nessa autorrevelação de Jesus, meus irmãos, 3 coisas ficam claras. Qual era a sua missão? Qual era o alvo principal da sua missão? E quais eram aqueles que se opuseram à sua missão? Então, em primeiro lugar, ele vai demonstrar qual era o alvo da sua missão. E nós vemos algo interessante aqui. No verso 16 diz que Jesus estava ali nas regiões da Galileia e fora para Nazaré. É interessante nós lembrarmos que a Galileia ela não era povoada só por judeus, mas por judeus e
gentios e possuía um contato considerável com a cultura grega romana, né? Tanto que em um determinado momento, onde os fariseus eles estavam tramando contra a vida de Jesus, eles perguntaram o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Justamente por causa dessa rixa que existia, por ser um povo que estava ali misturado. Mas Jesus, apesar de não ter nascido em Nazaré, ele foi criado lá. Então, cheio do Espírito, no início aí do seu ministério na Galileia, Jesus volta a Nazaré, volta à sua cidade de origem. Isso não é colocado por acaso, porque existem profecias no Antigo Testamento que falam assim, que o Messias viria de Nazaré. E lá foi onde Jesus Cristo foi criado. E num sábado, na sinagoga, segundo o costume, Jesus se levantou para ler. A sinagoga significa lugar de reunião e somente os judeus ali, pelo menos a maioria, judeus, participavam das reuniões na sinagoga no sábado. Jesus tinha um costume de fazer isso. Às vezes você se pergunta por que eu tenho que ir na igreja no dia do Senhor, guardar um dia para o Senhor. Veja aqui que Jesus fazia isso. Ele tinha um dia especial para isso. E observe que Jesus se levantou para ler na sinagoga. Naquele tempo, só era dada a palavra a alguém quando esse alguém era conhecido como mestre em Israel. Então, o chefe da sinagoga, ele dava essa oportunidade à pessoa que realmente era conhecida como mestre. E quando Jesus se levantou para ler, então lhe deram um livro do profeta Isaías e achou o lugar onde estava escrito. É interessante também observarmos que naquele tempo não tinha a Bíblia como nós temos hoje, toda bonitinha, pequena, compilada, eram rolos enormes e também não era dividida em capítulos e versículos, tinha que procurar cuidadosamente, minuciosamente os escritos que eram desejados. E Jesus achou o lugar onde estava escrito. E ele lê Isaías 61, 1 e 2. Mas por que ele lê esse texto? Os rabinos da época, eles acreditavam que esse texto era uma fala pessoal do Messias. E se nós olharmos, retornarmos para o livro de Isaías, nós vamos ver algo muito interessante. A partir do capítulo 50, o Senhor Todo-Poderoso, ele começa a falar acerca do servo, acerca desse servo perfeito. Fala que esse servo seria ultrajado, mas que sairia vitorioso. Fala que esse servo, lá no capítulo 53, levaria sobre si as dores, as transgressões. Ele seria moído por causa da iniquidade do povo de Deus, mas que veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Nos versos posteriores, nós vemos mais falas acerca deste servo perfeito. E somente no capítulo 61 que o Messias vai responder ao seu Senhor. Dos 50 ao 60 se fala sobre o Messias e da obra do Messias. E no capítulo 61, o Messias responde ao seu Senhor. E essa resposta, meus irmãos, rompe a barreira do tempo. Perpassa séculos após séculos e ressoa pela última vez neste dia aqui. E Jesus lê a profecia que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E logo depois, no verso 21, Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele revela a sua identidade. Mas não isso. Não apenas isso. Revela também a sua missão.
Quando ele lê o texto de Isaías, algumas coisas aqui ficam claras. Primeiro, ele usa uma linguagem muito conhecida no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Todas as vezes que essa linguagem era utilizada, como foi utilizada em Moisés, como foi utilizada em Davi, significava que esta pessoa, ou este homem, ou este servo do Senhor, estava sendo preparado por Deus, capacitado por Deus para uma boa obra, para que uma obra fosse feita para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Jesus ele vai dizer aqui isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era assim o ungido do Senhor. E ele, após revelar isso, ele vai também mostrar qual era a sua obra, para que ele foi preparado. E ele diz: para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus fala isso, irmãos, de maneira geral, o entendimento que nós temos aqui é: ele foi enviado e preparado para proclamar libertação aos necessitados, não apenas aos pobres ou à sociedade, ou aqueles que eram menosprezados na sociedade de Jerusalém, de Israel. Não, não é isso. Ele foi mandado, ele foi enviado pelo Senhor para vir trazer a libertação àqueles que realmente precisavam. Aos cativos, aqueles que estavam presos pelo pecado, restaurar a vista aos cegos, fazê-los enxergar as verdades do reino, pôr em liberdade os oprimidos. Se fosse literal, o que é que Jesus tinha que fazer? Ir na prisão e pegar as pessoas que estavam lá presas? Não, não é isso. Ele está falando daqueles que estavam presos no pecado, os pobres de espírito, aqueles que realmente necessitavam da salvação. E não apenas isso, ele diz que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós podemos entender que este ano aceitável ao Senhor é, na verdade, uma menção a Levíticos 25. É o ano do jubileu, eu já falei isso para vocês também. E por que Jesus diz que veio apregoar esse ano aceitável ao Senhor, o ano do jubileu? O ano do jubileu acontecia após 7 ciclos de 7 anos, mais especificamente aí após de 50 em 50 anos. E o que acontecia nesse ano do jubileu? Alguém que tinha perdido uma terra por causa de dívida ou por causa de qualquer outra coisa, poderia conseguir um resgatador, uma pessoa, um parente próximo, para pagar a sua dívida e restituir a sua terra, restituir aquilo que fora perdido. E Jesus diz: eu venho apregoar, eu venho trazer esse ano. Mas por quê? É simples. Se você olhar no Antigo Testamento, não tem nenhuma menção ao ano do jubileu sendo cumprido. Nenhuma menção. A gente não pode afirmar que realmente não foi, mas não tem nenhuma menção a isso. Mas Jesus ele diz: olha, eu vim cumprir esse ano. Eu vim trazer resgate, eu vim trazer restituição, eu vim trazer libertação daquilo que fora perdido. Então essa é a missão do Messias: libertação e restituição. Jesus revela isso quando diz: hoje se cumprem as escrituras que acabais de ouvir. E meus irmãos, sabendo então da obra do Messias, podemos compreender que nós também fomos alcançados por essa obra. Nós éramos cativos, pecadores, pobres, estávamos presos ao pecado, mas o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Nós éramos oprimidos por causa do pecado, por causa do velho homem, mas o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E não apenas isso, ele também apregoou o ano aceitável do Senhor na nossa vida, porque ele restituiu. Mas que restituiu é esse? É daquela música lá que todo mundo gosta e chora, mas que na verdade não tem nada a ver com isso aqui, porque é mais antropocêntrica, para exaltar o homem? Não,
Ele restituiu aquilo que foi perdido por Adão, o relacionamento com Deus por causa do pecado. Nós perdemos o relacionamento com Deus por causa do pecado, mas Cristo pagou a nossa dívida e restituiu novamente aquilo que pode nos trazer vida e vida em abundância. Mas isso também nos traz um alerta. O Senhor Jesus Cristo foi ungido para cumprir a sua obra e ele a cumpriu. Só que após ele subir aos céus, ele também nos deixou uma missão para ser cumprida. É como numa corrida olímpica, onde os corredores vão passando um bastão um para os outros. O Senhor Jesus Cristo passou o bastão para nós, mas não para fazermos uma obra igual. Não é nosso papel libertar, apregoar o ano aceitável ao Senhor. Foi o Senhor Jesus Cristo que fez isso. Mas então qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Isso fica mais claro quando nós olhamos Mateus 28 e Atos também 1:8, onde ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para nós sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi capacitado e ungido e cumpriu a sua obra. Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos capacitando também, dessa vez, para proclamarmos a obra que ele fez. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós não devemos nos acomodar, nós não devemos parar, nós não devemos ficar apenas nos bancos da igreja, ou nesse tempo de pandemia, ficar dentro de casa só ligando o YouTube, assistindo, sendo alimentado pela palavra de Deus e pronto. Não, nós devemos proclamar este evangelho. Nós devemos proclamar o que o Senhor Jesus Cristo fez e pode fazer na vida de muitos, porque essa é a nossa missão. O Messias demonstrou a sua missão e nós devemos proclamar a sua missão. Mas o texto, ele não se detém apenas aí. Nós vamos ver que nessa autorrevelação do Senhor Jesus Cristo, se em primeiro lugar ele demonstra qual é a sua missão, em segundo lugar ele demonstra qual era o alvo principal dessa sua missão. Dos versos 22 ao verso de número 27, o que o Senhor Jesus Cristo diz? Todos, após ouvirem o que o Senhor Jesus Cristo falou, eles davam um testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo, Porque as palavras que saíam dos lábios de Jesus, elas eram realmente espantosas, Só que aí eles perguntavam: não é este o filho de José? Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta pergunta que muitos faziam, parece ser uma coisa inofensiva, mas nós vamos ver que não era bem assim. Isso se dá pela resposta do Senhor Jesus Cristo depois. Verso 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Parece que o texto está desconectado, mas não é bem isso. A fala daqueles que estavam na sinagoga, dos judeus que estavam na sinagoga, era pretensiosa. Eles estavam dizendo assim: nossa, mas esse daí está dizendo que ele é o Messias, mas esse daí não é o filho de José? Como é que pode isso? E Jesus então cita um provérbio. Esse provérbio não está no livro de Provérbios. É um provérbio comum, era um provérbio comum, um provérbio popular da época, aonde Jesus deixa claro que o que as pessoas realmente queriam ver era prodígios e milagres. Eram comprovações humanas. Como é que poderia alguém que era filho de um carpinteiro, que todo mundo viu crescer ali em Nazaré, dizer que era o Messias? Então a gente quer ver prova disso. A gente quer ter certeza disso. E é nessa situação que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: de fato, afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Meus irmãos, o Dr. Mark Jones diz o seguinte, que o desprezo a Cristo começa com a falha na crença inadequada em sua identidade. Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, diz que nós não devemos esperar coisas medíocres sobre a salvação, pois quando pensamos em coisas medíocres, esperamos coisas medíocres. E foi isso que os judeus fizeram. Eles não tiveram a crença adequada em Jesus e eles esperavam uma coisa medíocre acerca da vinda do Messias. Eles esperavam que o Messias fosse o libertador deles de outros povos, do povo romano, que trouxesse bênçãos materiais como Davi trouxe, como Salomão trouxe. Mas quando Jesus revela a sua identidade, eles vão ver que não era nada disso. Mas neste meio termo, Jesus também demonstra qual era o alvo principal da sua missão. Olha o que ele diz nos versos 25, 26 e 27. Ele diz que na época de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e reinou grande fome, Elias foi enviado, mas não a uma viúva de Israel, e sim a viúva de Sarepta em Sidom. E que na época do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Bom, o alvo da minha missão não é simplesmente comprovar que eu sou o Messias do jeito que vocês querem, mas o alvo da minha missão é trazer uma salvação universal. É estender a salvação que era só dos judeus também para os gentios. É por isso que Jesus cita essas palavras aqui. E é interessante, meus irmãos, que Jesus deixando claro isso, usando exemplos do Antigo Testamento, pode ser comprovado também na vida de quem está escrevendo isso. Lucas era, na verdade, um gentio. Lucas não era judeu, nascido em Antioquia. Teófilo também era um gentio. O livro de Lucas traz muitos relatos acerca das mulheres gentias que foram salvos, dos gentios que foram salvos. Então, toda a escrita do Evangelho de Lucas mostra isso perfeitamente. E o Senhor Jesus, então, afirma que a sua salvação é universal. Que a sua salvação não veio para os arrogantes, para os orgulhosos, para aqueles que se sentiam especiais, mas era uma salvação que iria também chegar até os gentios, como foi no tempo de Elias e também como foi no tempo de Eliseu. E este alvo principal, meus irmãos, da missão do Senhor Jesus Cristo, enquanto Messias prometido que havia chegado, também nos mostra que essa graça, essa misericórdia nos alcançou, mas que deixa claro para nós também que nós não podemos ter a salvação como algo exclusivo, não é nosso. Nós às vezes nos olhamos assim como povo de Deus e nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo está nos ordenando aí aqueles que necessitam. Às vezes nós criticamos o povo de Jerusalém da época, o povo exclusivista, o povo arrogante, o povo orgulhoso, não é verdade? E acabamos cometendo o mesmo erro que eles cometiam. Achamos que a salvação, se nós estamos na igreja, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se somos povo de Deus, amém. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é verdade? Mas, não, eu não penso assim, meu irmão Pedro, você está equivocado. Mas eu não falo só de pensamento, eu falo também de atitudes, né? Será que nós temos realmente nos colocado à disposição do Evangelho e pregado as palavras de maravilha àqueles que necessitam? Será que nós temos buscado alcançar a salvação de maneira geral? É isso que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos, irmãos, ateguar o Evangelho, pregar o Evangelho a todos aqueles que necessitam, e não simplesmente ser exclusivo para nós. E nós devemos ter isso claro em
mente, devemos refletir sobre isso, porque o Senhor Jesus veio também salvar os necessitados. Contudo, a fala de Jesus acerca da salvação universal criou algo indesejado. Se nessa autorrevelação nós vemos que Jesus Cristo, qual era a missão do Senhor Jesus Cristo, qual era o alvo principal da missão do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver aqui em terceiro lugar quais foram os inimigos que se opuseram à missão do Senhor Jesus Cristo. E essa revelação é chocante. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo para os judeus que ali estavam: a salvação não é só de vocês. Eu não vim só para vocês. Eu não vim pregar, eu não vim salvar só vocês. Eu não vim libertar só vocês. Eu vim libertar todos aqueles que realmente necessitam. Tanto judeus quanto gentios. E certamente, na nossa concepção, eles poderiam ouvir isso, já que duvidavam de Jesus, e simplesmente deixar passar batido. Mas eles se iraram. Eles se revoltaram contra o Senhor Jesus Cristo. Eles se iraram em ouvir que o Messias, na verdade, veio para salvar a todos os povos. Não todas as pessoas, todos os povos. E não apenas os judeus. É interessante que no Antigo Testamento deixa claro alguns escritos que o Messias teria muitos inimigos. E o que se espera é que esses inimigos realmente fossem de outros povos, na verdade. Mas os inimigos do Messias eram o seu próprio povo, o povo judeu. E quando eles se iraram por ouvir isso, eles levaram ele, expulsaram ele da sinagoga, levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, ou jogarem ele lá de cima. É interessante que alguns versículos antes, na tentação do maligno, Jesus é levado ao pináculo do templo. E Satanás tenta Jesus para que Jesus se jogasse. Mas aqui nós temos um sentimento e uma atitude ainda mais diabólica e impiedosa. Eles não pediram para Jesus se jogar de lá, né? Do cume, do lugar aonde a sinagoga estava. Eles pegaram Jesus para jogar lá de cima. Veja que coisa triste. Os inimigos do Senhor Jesus se levantaram. E isso fica claro quando nós olhamos o resto da história, o restante da história de Cristo. As pessoas trocaram Jesus Cristo por um bandido, dizendo: solta Barrabás. As pessoas ansiaram pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, os estudiosos da época, os religiosos da época, perseguiram Jesus Cristo, blasfemaram contra o Senhor Jesus Cristo, mataram o Senhor Jesus Cristo. Em um determinado momento, lá em Lucas 19, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai chegando a Jerusalém, ele chora olhando para aquela cidade. E a palavra chorar ali no grego traz uma ideia de um choro compulsivo, de um choro de soluço. Aquele povo, seu povo especial, a sua nação, que ele criara com tanto amor, foram os seus inimigos mais assíduos. E Israel, Jerusalém, sofreram por renegar o Messias, por desacreditar do Messias. E é interessante também nós observarmos que não só Israel se tornou inimiga, né? Israel, num termo geral, dos judeus que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Claro que não são todos, né?
os apóstolos e outros foram convertidos sim, mas falamos de nação, de questão geral. Mas, tempo após tempo, outros inimigos se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo, contra a obra do Senhor Jesus Cristo, contra a certeza de quem o Senhor Jesus Cristo é. E hoje nós vivemos e vemos isso mais claramente. O mundo nega o Senhor Jesus. O mundo rejeita os ensinamentos do Senhor Jesus. O mundo se ira contra o Senhor Jesus e contra os servos que proclamam a palavra. Muitos estão sendo mortos na China, presos em outros países. A perseguição ao cristianismo está muito grande, porque os inimigos da cruz, eles não se contentam simplesmente em negar a verdade de Cristo, mas querem matar aqueles que levam a essa verdade. E isso começou a ser claro a partir daqui também. E aqui no Brasil nós não temos uma perseguição como em outros países, mas nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o cristianismo está sendo colocado em descrédito por muitos, está sendo atacado por essa sociedade totalmente desvirtuada, deturpada. O cristianismo está sendo tentado, estão tentando pegar o cristianismo e lançar totalmente distante das famílias, das pessoas. Só que, meus irmãos, apesar de inimigos se levantarem, o Senhor Jesus sempre sai vitorioso, porque a sua palavra é viva, fiel e verdadeira. Eles tentaram matar Jesus, mas Jesus, passando por entre eles, retirou-se. O Senhor Jesus Cristo se retirou, certamente aqui de uma maneira miraculosa, porque não era o seu tempo. Mas isso nos mostra também que o ímpeto dos homens não pode, de maneira nenhuma, derrotar a vontade de Deus. Então, apesar de termos muitos inimigos, devemos prosseguir, devemos continuar, porque a missão do Messias foi viva e verdadeira. Nós somos os exemplos disso. Mas assim como tentaram matar o Senhor Jesus Cristo, não acreditando em suas palavras, se ofendendo com as suas palavras, o mundo também, os nossos inimigos vão nos odiar, vão tentar tirar a nossa paz, a nossa vida cristã e até mesmo a nossa vida, de maneira geral, a nossa existência, como nós podemos ver nos dias de hoje. Mas não desanime, porque o Messias, ele foi vitorioso. O Senhor Jesus Cristo, ele foi vitorioso. E nós também somos e seremos mais que vencedores. Porque a nossa perspectiva não está neste mundo como estava para o povo de Israel, mas está no mundo que há por vir, no mundo celestial, onde tudo que o Messias veio fazer se cumprirá de maneira totalmente perfeita. Não teremos mais pecado, não teremos mais aflições, não teremos mais dificuldades. Se encontrarão judeus e gentios nos céus para a glória do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que sejamos perseguidos, renegados, ultrajados e qualquer outra coisa, devemos prosseguir para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus é vivo, fiel e verdadeiro. Continue, persevere para a glória do Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que guarde no nosso coração essas palavras. Oremos. Pai de graça, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela auto-revelação de Cristo Jesus, pela Tua graça e pela Tua santa misericórdia. Obrigado, Deus, porque nós vimos a obra do Senhor Jesus, a missão, o alvo da missão e também quais são os inimigos, Senhor, da Tua missão. Mas que possamos estarmos firmes para a glória do Teu santo nome, pregando a Tua palavra, Senhor, não guardando apenas para nós como exclusivismo, mas multiplicando tudo aquilo que foi ensinado a nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom domingo. Glória a Deus por sua palavra e pelas pessoas que têm disposto o coração
para nos ensinar e nos instruir nos caminhos do Senhor. Lembramos aos irmãos a importância da entrega dos dízimos e ofertas para a manutenção da casa de Deus. Você pode fazer a entrega na igreja se estiver participando dos cultos presenciais, diretamente ao tesoureiro ou através da transferência bancária na conta da Igreja Presbiteriana de Camaquã, que está aparecendo aí na tela. A palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos fazer uma oração com a nossa irmã Nete, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Senhor Deus que está no céu, Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, para te agradecer, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas que o Senhor tem nos possibilitado de devolver. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que continue nos abençoando, derramando a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, meu Pai, para continuarmos, Senhor, devolver que não é nosso, mas do Senhor. Ó Pai, nos abençoe e possibilite também, Pai, aquelas pessoas que não podem, não têm um trabalho, Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, abrindo portas de emprego para aquelas pessoas, Pai, que elas possam honrar o compromisso com o Senhor. Continue, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando, derramando a tua graça e a tua misericórdia. Mesmo, Senhor, distante da tua casa, mas precisamos, Senhor, honrar com tua obra, precisa continuar, Pai. Continue nos abençoando, nos dá um dia na tua presença, Pai, debaixo da tua proteção. Nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer os aniversariantes da semana. Hoje, dia 4, o nosso irmão Geiso. Dia 6, o irmão Moisés Menezes. Dia 7, o irmão Tiago Rego. Dia 8, o evangelista Raul. Dia 10, o diácono Ademir. E também no dia 10, o irmão Jonatas Cruz, da congregação de São João do Paraíso. Deus abençoe os aniversariantes da semana. Aos que nos visitam e assistem à nossa programação, desejamos toda sorte de bênção nas suas vidas. Os Salmos 84, verso 10, nos diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que esse seja o seu desejo, de viver sempre na presença de Deus. Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Domingo, às 10h30, escolas das crianças. E ainda, aos domingos, às 19 horas, estudo da palavra com o pastor Rafael Dourado. Após a EBD, clamor jovem da UMP na plataforma Google Meet. A UPH terá o Mais um Tempo com Deus, também logo após a escola dominical, com a direção do presidente Wellington Brito e o tema Proteção contra a Covid.
Chegamos ao final de mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Gratidão a Deus por essa rica oportunidade de juntos podermos louvá-lo e adorá-lo. Agradecemos a participação de todos e rogamos a Deus que nos proteja e guie os nossos passos durante essa semana que se inicia. Quero deixar com os irmãos o texto de Hebreus 12, verso 14, que nos diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma boa semana a todos, um abraço e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Grandes provações tens passado e em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham no teu rosto, e é tanto sofrimento. O que você deve fazer na luta? Pega a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Olha, saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. O que você deve fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Ou seja, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Até pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Jeito, ninguém é perfeito. Jesus ama você. Você, pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você.
amar você.